Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de inteligência artificial na educação. Hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial na educação, pensando nos seus princípios. E aí a gente vai utilizar, a partir de agora, um texto base que foi desenvolvido na Inglaterra pela Rose Lukin e Wayne Holmes, e outros colegas, e foi traduzido e editado e alterado um pouquinho aqui no Brasil pelo nosso grupo de pesquisa. Se vocês quiserem, nós deixamos tanto a versão em português quanto a versão em inglês para que vocês possam acompanhar as próximas atividades do curso. Então, nas aulas anteriores, nós discutimos que uma inteligência artificial é um sistema de computador, né, que é programado para interagir com o mundo, né, de maneira que você normalmente pensaria que uma pessoa, um ser humano, agisse, né? Então, se a gente for pensar, novamente, é um sistema de computador que age de maneira inteligente, dado um conjunto de informações, né, o seu contexto. Para que isso aconteça, no contexto principalmente educacional, a gente tem que pensar que essa inteligência artificial, ou esses algoritmos, técnicas de inteligência artificial, eles precisam de pelo menos duas coisas. Conhecimento sobre o mundo, ou seja, precisa entender o mundo à sua volta, onde está o programa, e também um conjunto de algoritmos para processar de maneira inteligente esse conhecimento em volta de uma plataforma baseada em inteligência artificial. Se a gente for pensar na educação, a gente pode pensar em algumas coisas, né? O que será que está no contexto educacional? Vamos pensar em uma sala de aula, né? Nós temos, para que um aluno consiga aprender, nós precisamos entender o aluno, ou seja, a gente precisa ter uma informação do aluno, conjunto de informações do aluno. Nós precisamos saber o que a gente quer ensinar, ou seja, o domínio, né, de conhecimento que a gente quer ensinar ou construir junto com o aluno. E a gente precisa também das nossas práticas pedagógicas, ou seja, como ensinar esse aluno. Então, a gente precisa, no mínimo, essas três condições, né? Essas três informações. E quando a gente pensa em AIED, a gente consegue representar essas informações em modelos, né? Então, esses modelos são princípios fundamentais que permitem que a gente consiga criar sistemas projetados para fornecer feedback individualizado e adequado para o aluno para que ele consiga aprender melhor. Legal, né? Então, quando a gente pensa em inteligência artificial na educação, um dos princípios é que a gente tenha esses três modelos, porque esses três modelos são fundamentais para que a gente consiga tomar algum tipo de decisão considerada inteligente. Para que a gente consiga ter esses modelos, a gente precisa representar algumas informações. Por exemplo, abordagens eficazes de ensino, o assunto que está sendo abordado e o próprio aluno. E a gente pode pensar, que tipo de informação será que a gente consegue coletar para que a gente consiga fazer essas representações? A gente vai ver daqui a pouco. E aí, esses modelos que a gente tá falando, eles têm nome, né? Então, quando a gente pensa em abordagens de ensino, né, feedbacks personalizados e assim por diante, a gente está pensando no modelo pedagógico, né? Quando a gente está pensando no assunto, ou seja, no conteúdo que a gente quer trabalhar com o aluno, a gente já está pensando no modelo do domínio. E quando a gente está falando do aluno, ou seja,
informações relacionadas ao que ele fez, ao que ele sabe, ao que ele não sabe, às suas dificuldades, aos seus sentimentos, à sua personalidade e assim por diante, a gente está pensando no modelo do aluno. Então, a gente tem esses 3 modelos. Vamos dar uns exemplos aqui do que são esses modelos e conhecimentos específicos que são representados neles. Então, a gente tem o modelo pedagógico, né, onde a gente quer representar o conhecimento ou a experiência de ensinar. E aí, alguns exemplos específicos desse tipo de conhecimento são o que a gente chama de falha produtiva, ou seja, permite que o estudante explore o conceito e cometa erros para que ele consiga aprender, ou seja, aprender por meio de erros, o que é muito importante. O feedback, que ocorre a partir de uma ação do aluno, e esse feedback ele é projetado para auxiliar de maneira adequada a aprendizagem do aluno. E um outro exemplo é uma avaliação para informar e mensurar a aprendizagem. Então, tudo isso está relacionado ao modelo pedagógico. Com relação ao modelo de domínio, o que a gente quer? Né? A gente falou que a gente quer representar o conhecimento a ser ensinado. Né? Por exemplo, somar, subtrair, multiplicar, frações e assim por diante. Outra coisa, segundo a lei de Newton, então a gente pode ter a representação desse domínio. Causas da Primeira Guerra Mundial, como estruturar o argumento, diferentes abordagens para ler um texto, tudo isso faz parte do modelo de domínio, onde a gente está formalizando ou representando o conhecimento a ser ensinado. E aí, por fim, nós temos o modelo do aluno, que nada mais do que representa o aluno em si, ou seja, o aprendiz. A gente pode estar representando, nesse modelo, conquistas e dificuldades prévias do aluno, ou seja, o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, né? O estado emocional dele, se ele está por exemplo, estados emocionais de bom humor, mau humor e assim por diante, né? E o engajamento do aluno durante o processo de aprendizagem. Por exemplo, quanto tempo ele gastou na atividade, ele realmente se empenhou, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, né? Toda essa informação a gente pode estar coletando e representando nesse modelo de aluno. E aí, pensando então nesses modelos, como é que seria então uma tecnologia educacional utilizando esses modelos que são os princípios da AIED? O que a gente vai apresentar aqui de maneira um pouquinho mais superficial agora e depois vamos aprofundar um pouquinho mais, é uma tecnologia que é uma das mais estudadas, apesar de ser pouco difundida, que agrega diversos princípios da AIED e é conhecida como Sistema Tutor Inteligente. Então, o Sistema Tutor Inteligente é nada mais do que um sistema, um programa de computador, né, um software, onde possui esses modelos que a gente descreveu e mais algumas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, a arquitetura padrão de um sistema tutor inteligente está apresentado aqui no slide. Então, a gente tem o modelo do aluno, né, onde a gente consegue, como a gente estava discutindo, representar um aluno, as suas características, né? Então, por exemplo, um aluno que está com dificuldade em matemática, a gente consegue representar não só o aluno não sabe matemática, mas o que ele não sabe da matemática, né? É decimais? O que ele não sabe de decimais? É somar decimais? É colocar os decimais dentro de uma linha, né? Que mais que o aluno tem que a gente precisa saber, né? O estado emocional dele, as habilidades motoras dele, todo esse tipo de informação a gente vai estar colocando no nosso modelo do aluno. Quanto mais informação,
quanto mais rica essa informação, melhor as nossas possibilidades para entender como é que o aluno está durante o processo de aprendizagem. A gente também discutiu do modelo pedagógico, ou seja, quais são as estratégias de aprendizagem ou de ensino que vão auxiliar o aluno a aprender determinado tipo de conteúdo. Ou seja, se a gente estiver falando de matemática, a gente pode ter uma estratégia. Se a gente estiver falando de geografia, a gente pode ter uma outra estratégia pedagógica. Então, essas estratégias pedagógicas, elas vão ser representadas no modelo pedagógico. Além disso, quando dar o feedback? Que tipo de feedback? Né? Que tipo de informação eu preciso apresentar para o aluno? Eu vou apresentar uma informação do tipo texto, do tipo vídeo, eu vou apresentar uma dica na forma de texto, na forma de pergunta, na forma de indagação. Como é que eu vou fazer isso? Tudo isso está relacionado ao modelo pedagógico. Quando a gente está pensando num professor, quando ele está tentando ensinar, ele está pensando e tomando essas decisões automaticamente, muitas vezes sem pensar, né? Então, quando ele cria, ou por exemplo, quando eu criei o conjunto de slides, eu tomei algumas decisões e essas decisões fazem parte do meu modelo pedagógico que eu estou aplicando para apresentar esse conteúdo. Da mesma forma, a gente consegue representar de maneira formal no nosso modelo pedagógico. A gente tem também um modelo de domínio, que a gente vai representar o que a gente quer ensinado, como a gente falou anteriormente. E aí, a gente vai representar esses conceitos do domínio e as suas relações e como eles se comportam. Ou seja, qual é a relação entre uma somatória e uma multiplicação? Será que existe relação entre esses dois conceitos? Né? Quando a gente está pensando em somatória e multiplicação, a gente consegue fazer algum paralelo? Né? Se a gente consegue fazer, a gente tem um conceito que explica isso? Né? Ou, por exemplo, quando a gente está falando de algum conceito relacionado por exemplo, a geografia, né? Será que eu falar de solo está relacionado quando eu vou falar de alguma outra conceito geográfico, né? De algum mapa, por exemplo? Então, todos esses conceitos e relações relacionados ao domínio, eles são representados dentro do nosso modelo de domínio. E aí, depois, para combinar todos esses modelos, a gente precisa do quê? De algoritmos que consigam processar toda essa informação representada nesses modelos para que eu consiga tomar aquela decisão que é inteligente. Então, esses algoritmos eles são fundamentais para que a gente consiga, a partir de um conjunto de informações e a partir de um outro conjunto de informações, a gente raciocinar sobre isso e fazer uma tomada de decisão que é uma tomada de decisão considerada inteligente. Então, a gente tem diferentes tipos de algoritmos que auxiliam nesse processo. Um exemplo foi aquele algoritmo de aprendizagem de máquina que a gente apresentou no final da aulinha de inteligência artificial. Né? Então, a gente pode estar utilizando aqui, por exemplo, para entender como é que é o comportamento do aluno a partir daqueles vários tipos de dados que a gente coleta do aluno. Né? E aí a gente consegue, de alguma forma, tentar verificar qual que seria o próximo passo do aluno, por exemplo, a partir de um conjunto de informações e de métricas que a gente tem. Depois com esses algoritmos, então o que a gente consegue fazer? A gente consegue tomar decisões para que a gente consiga, por exemplo, adaptar a interface, adaptar o conteúdo, capturar novos tipos de informações e assim por diante. Né? Então, aqui, quando a gente fala de sistemas tutores inteligentes, entra a interface. Né?
Então, interface também é um elemento muito importante quando a gente pensa em sistemas tutores inteligentes. É aí que o aluno vai interagir, é aí que a gente vai conseguir coletar os dados, que a gente vai conseguir, de fato, adaptar o conteúdo e apresentar o conteúdo de maneira que o aluno consiga aprender de maneira mais eficaz. Então, a gente tem, depois de tudo isso, ou seja, a gente tem os modelos, a gente tem o algoritmo, a gente tem a interface que pode ser adaptada, a gente tem agora um monte de dados, né, que precisam ser analisados. E esses dados, eles vão ser coletados, vão ser analisados tanto em tempo real quanto posteriormente. E para isso, a gente tem uma área que chama mineração de dados educacionais, como a gente vai discutir mais para frente nessa disciplina. Então, a gente consegue pegar esse conjunto de dados, analisá-los e informar os modelos sobre essas análises. Ou seja, a gente consegue encontrar informações que sejam pertinentes, descobrir informações pertinentes, para que a gente consiga atualizar, por exemplo, o modelo do aluno, para saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu um conceito a partir de um conteúdo que foi adaptado ou não, né? A partir de um feedback que foi dado ou não, e assim por diante. Então, a análise de dados também é um elemento fundamental quando a gente pensa em sistemas tutores inteligentes que conseguem perceber o ambiente, né, à sua volta, e tomar as ações e aprender ao longo do processo. Então, isso é muito importante para a gente vai estar trabalhando mais adiante. E, por fim, a gente também tem o modelo de aluno aberto. O que é isso, né? Em alguns sistemas tutores inteligentes, o próprio sistema tutor abre as informações relacionadas ao que o sistema tutor acredita que o aluno sabe ou não, né? Com isso, o aluno vai olhar o sistema e vai falar assim: poxa, o sistema acha que eu não sei decimais. Eu acho que eu sei decimais. Eu posso desafiar o sistema para verificar se realmente é o sistema que não sabe que eu sei decimais, ou sou eu que talvez acredite que eu acredito que eu sei decimais, mas na verdade eu não sei, né? Então, esse modelo de aluno aberto, ele é extremamente interessante em algumas situações para dar um tipo de feedback tanto para os alunos quanto para os professores, de maneira que a gente consiga agora transformar a inteligência artificial não numa caixa preta, né, mas numa caixa aberta, onde a gente consegue ver de fato o que o sistema, o que os algoritmos de inteligência artificial estão pensando sobre o aluno, sobre as suas práticas e como é que a gente consegue atuar em cima disso. Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a abordar de forma teórica e prática alguns desses conceitos que foram apresentados agora. Então, a gente vai trabalhar com mineração de dados educacionais, como eu falei. Então, a gente vai ver diferentes tipos de algoritmos e a gente vai trabalhar com casos. Ou seja, a gente vai ter uma visão sobre mineração de dados educacionais e vai trabalhar com um conjunto de casos para que você consiga tomar decisão ou entender como é que a gente toma decisão sobre que tipo de algoritmo utilizar para diferentes tipos de situações. A gente vai estar trabalhando também com representação de conhecimento para que a gente consiga modelar o conhecimento e raciocinar em cima dele. E, por fim, a gente vai também discutir e trabalhar com sistemas tutores inteligentes. Então, tudo isso que a gente vem falando, todos esses modelos, a gente vai abrir eles para vocês. Vocês vão ver as entranhas de um sistema tutor inteligente, onde vocês vão ver em ação o que está acontecendo com o sistema tutor, o que ele acha
quais ações o aluno está tomando, o que o sistema acha que o aluno sabe ou não sabe. Então, a gente vai estar explorando, de fato, esses três elementos que a gente discutiu hoje de maneira muito aprofundada nas próximas aulas. Para efeito de dificuldade, a gente vai estar trabalhando primeiro com mineração de dados educacionais, ou seja, a partir de um conjunto de dados, como é que eu tomo algum tipo de decisão considerada inteligente. Depois a gente vai estar trabalhando com sistemas tutores inteligentes, ou seja, a gente vai estar abrindo os sistemas tutores inteligentes, construindo com vocês diferentes tipos de sistemas tutores inteligentes, baseados também em algum conjunto de casos que a gente vai mostrar. E aí, por fim, a gente vai estar apresentando o conceito de representação de conhecimento, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é alguma coisa que normalmente a gente não está acostumado, a gente não vê no cotidiano a formalização necessária para isso. Então, a minha sugestão é que vocês trabalhem, que a gente trabalhe nessa direção. Mineração de dados educacionais, sistemas tutoris inteligentes e representação de conhecimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais essa aula. Então a gente vai estar trabalhando esses conhecimentos nas próximas aulas e eu espero que vocês leiam o livro que a gente traduziu de um argumento para a inteligência artificial na educação e qualquer dúvida estamos à disposição.